Guardiãs do Amor. A missão das pombagiras na Terra. Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Pai João de Angola. Capítulo 5. A ala dos Exus no Hospital Esperança. Em uma madrugada, no Hospital Esperança, durante uma pausa nas tarefas, fomos visitar a ala dos Exus para ampliar os horizontes do tema pombagira. Salete, Gonçalo e Rafael formalizaram, junto à nossa equipe, o compromisso de realizar anotações mais detalhadas sobre o tema. Depois de acompanharem o caso de Vilma e Renato, desenvolveram larga motivação para aprofundar os seus conhecimentos. Foi Salete que, sempre muito curiosa e desejosa em aprender, nos trouxe a seguinte observação, que abriu uma longa e valorosa conversa. Pai João, estou de boca aberta com as revelações que Dona Mulambo ofereceu no caso de Vilma e Renato. Li todas as anotações sobre a sequência dos acontecimentos. Em minha vida espírita, com décadas de trabalho na mediunidade, nunca presenciei um nível tão espontâneo de diálogo e abertura. Começo a compreender por que estou nessa equipe. Digo isso também aos meus colegas Gonçalo e Rafael. Boa parte dos grupos espíritas reduziu o intercâmbio mediúnico a atendimentos a desencarnados. Esse é um trabalho de relevante importância, conquanto seja apenas um dos múltiplos e abrangentes frutos que se pode obter na relação com o mundo dos espíritos. O benfeitor Teófilo, ligado à obra social que Renato administra, sabendo disso e reconhecendo a necessidade de ampliar a experiência do grupo, se esforçou para abrir essa fresta de aprendizado. Na verdade, em todas as organizações cujos dirigentes possuem o sentimento e os pensamentos abertos a aprender e reciclar conhecimentos, esse tipo de convite e oportunidade tem sido feito. Os modelos de vivência mediúnica com esse caráter de atendimento suprimiram o que existia nos primórdios do espiritismo no Brasil, ou seja, prevaleceram o diálogo, a chance de perguntar e ampliar as noções sobre a interação entre o mundo dos homens e o dos espíritos fora da matéria, e o mais importante, a manifestação livre da palavra deles, além dos tratamentos que ofereciam pelo bem da saúde física e espiritual. Um espiritismo com espíritos, essa é a proposta. Por essa razão, espíritas convictos da necessidade de mudança desse cenário serão estimulados por nós, os desencarnados, a examinar com muita atenção e desapego os modelos mediúnicos empregados pelos umbandistas e outros gêneros de espiritualistas. Com os umbandistas, vamos encontrar um autêntico serviço social, que permite aos homens o encontro com a imortalidade, por meio de médiuns incorporados e dispostos a alertar, ensinar e proteger os seus assistidos em ambientes abertos e ricos de contato com os espíritos. Um serviço de fé legítima e sensível às forças espirituais. Pai João, de minha parte, além de surpresa com as revelações, achei a Maria Mulambo uma mulher firme e elegante. Jamais imaginei que seria assim uma pombagira. A cultura popular que se divulga sobre elas é que são sensualistas e provocantes, uma figura promíscua e insinuante. Você vai encontrar muitas manifestações mediúnicas de pombagiras nesse feitio comportamental. Tudo depende da entidade, da filtragem do médium e do contexto do grupo. Propagou-se esse conceito por deturpação, pois que elas, em verdade, são de outro nível de cultura e forma de ser. As pombagiras foram espíritos que desenvolveram muito a sensibilidade e a sedução, aqui entendida como o poder de tocar a alma, e não de conquistar sexualmente. São sedutoras pela energia vibrante e encantadora, empoderadas no sentido de uso da força do feminino sagrado. São arrebatadoras pela capacidade emocional de atingir o sentimento alheio. São ricas de empatia, conseguindo sempre perceber as necessidades alheias mais profundas, tanto no campo emocional quanto no campo psíquico. Hoje formam uma organização respeitadíssima no mundo astral, pertencente à hierarquia Exu, embaixadores e embaixadoras do Cristo, na aplicação da lei do karma. Assim como os Exus, elas também têm uma atuação decisiva na aplicação da lei do karma, sendo que agem em contextos mais conectados aos sentimentos e à dor humana. Elas não são espíritos exclusivos da Umbanda, conquanto nossos irmãos umbandistas tiveram a coragem de ser os que abriram as portas para elas na mediunidade, desde os primeiros movimentos da Umbanda no Brasil. Elas representam, em nossas manifestações, a força feminina, carregam arquétipos, ideias que estão no inconsciente,
pertencentes à ancestralidade de todos nós, de mulheres fortes, sábias, empoderadas, expressam o sagrado feminino da ternura conjugada com a sabedoria, da bondade conciliada com a força e a determinação. Devido ao sombrio humano, que assimila os arquétipos conforme o nível de sua evolução, elas foram confundidas com mulheres fora de seu tempo, fora dos limites e assim consideradas promíscuas e perturbadas, fora dos modelos de mulher correta e moralizada. Com o tempo, associou-se a sua figura a assuntos de relacionamentos amorosos e, consequentemente, sexuais. Foram consideradas, erroneamente, como espíritos que desfazem casamentos e trazem o amor de volta. Coisas que também existem, disso não duvidem, mas não com as verdadeiras pombagiras. Pombagiras são rainhas da amorosidade, psicólogas dos sentimentos. Elas se tornaram o símbolo da submissão aos preconceitos, da independência do ser, da ousadia, da autenticidade, da expressão com opinião própria, da autenticidade competente e poderosa. Muito antes dos movimentos feministas, na década de 60, elas já pronunciavam mudanças radicais na conduta da mulher, enaltecendo o suposto sexo frágil. Um grupo enorme de mulheres médiuns no corpo físico e mesmo de pombagiras fora da matéria, não sabendo lidar com essa figura da mulher forte, passaram a se expressar de uma forma deturpada, ameaçadora, usando a força para humilhar e impor um respeito que não é dado à mulher. Elas são confundidas com a ideia de serem decorosas ou arrebatadoras, porque ultrapassam os modelos de comportamento da mulher. Vão além dos limites e são mal interpretadas. São ousadas, intimistas e corajosas, e isso assusta. E se a médium que a recebe for alguém com processos psicológicos muito repressores, vai externar isso com desequilíbrio, não terá uma filtragem fiel. De fato, existem muitos espíritos usando o brasão pombagira, que se enchem de trejeitos e de sensualidade. Isso existe mesmo, e as verdadeiras pombagiras as envolvem para um processo de educação e melhoria, já que todas elas, as falsas e as verdadeiras, são espíritos com alto poder de sedução, bem direcionado, usado conforme a sua graduação moral. As pombagiras impostoras são denominadas quiumbas e se aproveitam de médiuns desavisados, que não avançaram no conceito de feminino consciente e moralizador, se expressando com exageros e modos inconvenientes à saúde espiritual. Assim como tudo que diz respeito à mulher no planeta está em mutação, essa manifestação tipificada de pombagira também está sofrendo uma mudança. Essas imagens de pombagiras seminuas e que se incorporam cheios de sensualidade existem mesmo. São quiumbas, espíritos ainda dotados de um certo grau de desorientação, conquanto sejam extremamente competentes na magia, no poder mental e na inteligência. No entanto, não é assim que se manifestam as verdadeiras pombagiras, que mesmo sendo muito cativantes, dentro do conceito de cativar pela inteligência e da alma, são recatadas e coerentes, sinceras, mas sem baixarias, amorosas, mas sem vulgaridade. As pombagiras, muito conhecidas na Umbanda como moças da rua, são assim chamadas porque a rua é onde trabalham, socorrendo bêbados, drogados, espíritos desorientados e todos que trafegam no astral do planeta com necessidades diversas, conhecidos como eguns, almas soltas, sem rumo, escravizados. As pombagiras compõem uma hierarquia tão importante quanto a dos Exus e fazem par com eles em muitos trabalhos. São rainhas da bondade e da misericórdia, dominam a energia da amorosidade e do afeto, muitas vezes confundida com sexualidade e sedução. São exímias magas do sentimento, sendo capazes de trabalhar com algumas das principais doenças emocionais que vêm consumindo multidões, como a mágoa, o medo, a culpa, entre outras. São chamadas em nosso plano de esgotadoras da mágoa, tamanha habilidade que desenvolveram para limpar essa matéria pegajosa e de difícil transformação no coração humano. Elas possuem um faro mental apurado para identificar essa energia, onde ela se localiza na estrutura energética do ser, transformá-la em matéria de qualidade superior e curar os mais diversos efeitos energéticos, emocionais e mentais da sensação de fracasso e perda de que padecem as pessoas em sofrimento pela dor da ofensa. A maioria delas, não todas, teve uma larga trajetória reencarnatória como magas atlantes, wiccas, feiticeiras africanas, bruxas, sacerdotisas celtas, adivinhas e diversas outras vivências no campo de aplicação da magia e no uso das leis naturais
da energia universal. Meu Deus, Pai João, quanto esclarecimento! Conceitos muito interessantes. Do que aprendi em mediunidade, sei que os médiuns filtram conforme o seu próprio animismo, ou seja, aquelas experiências que pertencem a eles próprios. Se as pombagiras são mulheres fortes, eu as imagino como mulher. Quem recebe essas entidades deve deslocar o seu campo mental para níveis muito avançados na expressão de forças e conquistas. Seria isso? Exatamente isso. Para muitos médiuns, receber pombagira é experimentar o impulso de ser alguém mais poderoso e viril no sentido psicológico, moral e mental. É por isso que há muitos exageros quando o médium não está apto a lidar com tais características. Além disso, devido à autenticidade de suas personalidades, elas são espíritos que, quando incorporam, naturalmente expõem o que está escondido no inconsciente dos médiuns. Elas possuem uma energia reveladora que, sob o seu influxo, faz emergir as falsidades humanas. Nossa, Pai João, que medo disso! Quer dizer que as pombagiras falam sobre os defeitos dos médiuns? Não se trata disso. Elas fazem o médium se sentir assim para o bem deles próprios, conectam os medianeiros com seu inconsciente mais profundo, fazendo com que sintam o desejo de melhorar, de resolver aqueles assuntos pendentes dentro deles. Funcionam como espelhos morais. Por isso, costumam dizer que a pombagira é revelação quando desce, interiorização quando sobe. Ah, que bom! Então entendi melhor agora. Renovei por completo o meu conceito de pombagira e também sobre Exu nesses últimos meses. Lembro-me bem de como eu, quando encarnada, desprezava os umbandistas por conta dessas entidades. Certa vez, uma médium de nossa casa recebeu uma tal Maria Navalha e foi julgada e repreendida com severidade pelos nossos dirigentes. É o resultado de uma prática mediúnica com excesso de regras e ausência de pesquisa. O tempo vai mudar todos esses conceitos nos ambientes espíritas e espiritualistas. Nós mesmos, com os nossos trabalhos no astral, podemos colaborar. Vamos começar a nossa visita? Temos apenas algumas horas, pois nesta noite terá uma palestra de Dona Maria Mulambo, aqui na ala dos Exus, que gostaríamos que a equipe assistisse. Deslocamo-nos para a ala dos Exus. Em verdade, entramos no local reservado aos serviços de defesa do Hospital Esperança, e que, pelo papel ostensivo e grandioso dos Exus, era mais conhecido como sendo a ala deles. Essa ala fica bem nos portões de entrada, já que é ali que mais acontecem os episódios de agressividade, em função da constante presença de muitos espíritos desejosos de ingressar no hospital para os mais diversos fins. O nível de segurança dessa entrada é muito alto, com o uso de tecnologia avançada de radares hipersensíveis ao movimento de espíritos encarnados e desencarnados, capazes de detectar a faixa de vibração de cada um em uma escala de frequência. Tecnologia que não permite engano e favorece uma segurança na seletividade de quem se aproxima do hospital. A ala dos Exus divide-se em 3 blocos, um centro preparatório, um centro prisional e uma enfermaria de urgência. Começamos visitando a enfermaria de urgência, que se localiza bem perto dos portões da recepção da nossa casa abençoada, o Hospital Esperança. São mais de 500 leitos, devidamente organizados, e algumas câmaras isoladas para serviços mais especializados, como cirurgias, entre outros. Da enfermaria, fomos ao centro prisional, composto por um longo e largo corredor, vigiado por câmeras de monitoramento e muitos soldados da defesa, que não só vigiavam o local, como também acompanhavam alguns casos mais graves de pacientes violentos ou doentes mentais. Mesmo sendo apenas um corredor, havia diferenças nos equipamentos e no mobiliário, dividindo-os em 3 diferentes especializações: casos de atendimentos breves, alas de encarceramento e blocos de cirurgia e procedimentos mais demorados. Em toda a extensão do local, os guardas usavam algo parecido com uniformes do hospital e armas energéticas nos coldres. Os enfermeiros usavam também alguns equipamentos de segurança com armas que emitiam raios paralisantes, as quais, com muita frequência, eram usados em casos de espíritos que foram socorridos em regiões inferiores. Aquele ambiente mais recordava um hospital psiquiátrico, com vários quadros de doença mental. Muitos, quando acordam da inconsciência, ficam atormentados ou então não aceitam estar internados. Dali são levados para a prisão ou tratados com fortes sedativos, até ser mais bem avaliada qual a indicação de tratamento para cada um.
Fomos passando lentamente ao longo do corredor, para que nossa equipe pudesse ver de perto o resultado dos trabalhos dos servidores de defesa no hospital, entre eles os Exus e as pombagiras. Além das especificações citadas sobre a ala dos Exus, os pacientes eram divididos conforme a religião. O Hospital Esperança tem a característica de atender cristãos consciencialmente falidos ou em estado de completa depressão. Sendo assim, o tema religião tem tão grande influência nos pacientes que, quando possível, eram organizados por segmento religioso. Tínhamos a seção dos espíritas, dos pastores evangélicos, dos umbandistas, dos católicos e assim por diante. Paramos na seção dos umbandistas, e ali os soldados não só portavam armas, mas apresentavam-se a rigor, conforme são celebrados na Umbanda. Alguns com capas, outros com adereços em preto e vermelho, outros com cartolas, outros sem camisa e descalços. Porém, seus rostos eram belos e de pele muito brilhante, além do normal. Nada que lembre as estátuas vendidas nos comércios de artigos religiosos do mundo físico. Nada de chifres, pés de cabra ou outros folclores. As pombagiras trajavam vestes lindas e recatadas, embora seja necessário mencionar que eles e elas podem, sim, adotar expressões mais grotescas, quando em trabalho para fins educativos nas regiões inferiores. Alguns trajes das pombagiras são muito similares aos das ciganas, com saias rodadas, muita renda e blusas justas com mangas bufantes. Tudo em preto e vermelho, com muito brilho. Outras usavam vestidos longos, simples, mas elegantes. Muitas têm penteados lindos e de bom gosto. Elas adoram o coque nos cabelos, e como a maioria tem cabelos longos, além dos coques, ainda os deixam soltos, cacheados ou lisos. De fato, as pombagiras davam leveza e graciosidade ao ambiente da ala dos Exus. Sempre muito sorridentes e amorosas, limpavam fezes e outros fluidos que saíam dos enfermos que se encontravam em dor e desorientação. Todas demonstravam um profundo conhecimento médico e destreza no uso de magia, para cicatrizar feridas e transmutar energias pesadas completamente incrustadas na organização perispiritual dos doentes. Os gestos coordenados de muitas delas lembravam uma coreografia, com a qual tratavam mais de um paciente ao mesmo tempo. Era nítido o volume de forças que conseguiam concentrar, dispersar e transformar. Algumas aglomeravam os fluidos recolhidos nas mãos e os colocavam em pequenos recipientes para futuro uso medicinal. Vários técnicos recolhiam esses recipientes e levavam em carrinhos para os laboratórios do hospital. Os leitos onde atuavam resplandeciam em cores de diversas tonalidades, do lilás para o amarelo e do verde para o azul. Pareciam luzes acendidas no teto, embora ficasse claro para os nossos olhos que tudo emanavam das mãos delas. Muitas, de forma espontânea e natural, gesticulavam as mãos abertas no ar e produziam fogos, e queimavam as bactérias e dejetos nos leitos em que atuavam. Era uma cena curiosa e bonita de se ver, aqueles fogos saindo de suas mãos com tanta clareza e sendo direcionados para queimar a toxicidade do local, sem provocar qualquer incidente ou sobrecarga ao ambiente. Nossos alunos, Gonçalo e Salete, que ainda não conheciam o local, pareciam encantados com o que viam. Já Rafael, mais experiente, apenas estava ali mais uma vez. Era um local conhecido e comum em suas visitações. Eles olhavam para tudo aquilo como se fosse um filme bem produzido na televisão, com um cenário diverso e ao mesmo tempo encantador. Diversas religiões inspiradas na mensagem do Evangelho estavam ali reunidas e representadas pelos seus caracteres marcantes e distintos. Salete então manifestou: Querido Pai João, não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou aqui ou é um quadro da minha vida mental? Não, Salete, não é imaginação. Você está vendo o que está vendo. Meu Deus, será que o religioso da matéria terá um dia a noção, antes mesmo de desencarnar, que existe um lugar assim? Tenho a sensação de que entrei em um teatro e que tudo isso é apenas um cenário. Não é um teatro, minha filha, é a realidade. Quanta leveza estou experimentando. Parece que eu não sou eu. Olho esse fogo na mão delas e parece loucura. Gostaria que elas o usassem em mim. Aqui conseguimos a materialização do sonho humano de extinguir as barreiras e unir o que parece estar separado. O amor e a dor são os únicos caminhos capazes de realizar isso. Aqui, no caso,
As barreiras da indiferença são rompidas pela injunção da dor que se abate sobre todos os que aqui se encontram, e pelo amor dos Exus, que usam de sua sabedoria para libertar as almas. Só não entendo essa separação de leitos por religião. É essencialmente uma questão de segurança. Muitos, ao acordar, só aceitam dialogar com quem esteja conectado à mesma crença religiosa que cultuavam enquanto na matéria. Outros, assim que recobram a lucidez e passam alguns dias aqui, começam a criar problemas com o fato de ter outros segmentos misturados com os deles, e surgem conflitos desnecessários. Então são transferidos, conforme as suas atitudes e necessidades. Eu sempre imaginei um plano espiritual diferente. Supunha mesmo que essas divisões não existissem por aqui, mas vejo que me equivoquei. Os planos espirituais mais próximos do astral da Terra mudam muito pouco, minha filha, em relação ao que se passa no plano físico. Eu estou entendendo isso. A realidade me constrange. E essas pombas-giras, pai João, parecem ter uma força de atração tão grande que eu mal resisto ao impulso de sair correndo e abraçá-las. Uma sensação incrível me toma a alma. Qual é a sensação, Salete? Não sei bem como é isso. Sinto um desejo enorme de me deitar em um leito desses e ser tratada por elas. Quase não me contenho, pai João. É exatamente isso, minha filha. Elas são dotadas de tão forte radiação de cura e amor que é assim mesmo que qualquer um se sente diante delas. Ai, pai João, será que posso, pelo menos abraçá-las? Faço o que desejar, Salete. Estamos no mundo da autenticidade e liberdade da alma. Ela não se conteve. Olhou no salão, visualizou uma linda pombagira que se encontrava mais afastada e correu. Parecia que aquela pombagira a esperava. Virou-se para a direção de onde vinha Salete, abriu os braços e a abraçou. Ela simplesmente entrou em choro inexplicável, dizendo aos soluços: Perdoe-me, eu precisava abraçá-la. Não sei quem é você, mas preciso abraçá-la. Abrace-me, mulher, falou a pombagira com afeto. Eu sou Rosa Caveira e a abraço com amor. Estamos unidas na eternidade. Que sentimento é esse, minha irmã? Estou aos prantos só de olhar para você. Quanta energia do bem. Você tem saudades do amor. Você tem saudades de ser cuidada. Seu ego a destroçou. Nossa, nunca ouvi tanta verdade sobre mim, em tão poucas palavras. A vontade que me dá é de pedir. Cuide de mim, limpe minha alma. Sua alma vai ser limpa, mulher. Ela tem fome de amor. Você é do bem e apenas não soube, como muitos, a receita para nutrir-se de amor. Você deu amor sem ter. Você plantou as poucas sementes que possuía e apenas não colheu os frutos da sua própria sementeira. Meu Deus, como alguém que não me conhece pode saber tanto assim sobre mim? Não sou eu que sei. Sua alma é quem me diz. Eu apenas lhe transmito o que ela me fala. Feche os olhos agora, disse Rosa Caveira, abrindo a mão direita sobre a testa de Salete. Salete perdeu os sentidos, sendo socorrida por enfermeiros gentis e colocada em um leito. Rosa Caveira nos disse: Pai velho, sua bênção, meu querido pai João. Eu a abençoo, dona Rosa. Deixe aqui comigo alguns dias. Eu cuido dela. Faça-me essa caridade. Você sabe muito bem qual é a dor interna de Salete. Ninguém melhor do que você, minha filha, para acalmá-la. Deixamos Salete, inconsciente, aos cuidados da amada pombagira. Gonçalo mostrou-se preocupado e resolveu indagar. Pai João, estou completamente sem noção sobre o que aconteceu aqui. Meu filho, Salete encontrou o amor nos braços da Rosa Caveira. Ela vai ficar bem? Por que ela apagou? Foi anestesiada por Dona Rosa. Certamente vai ser operada. Operada de quê? De mágoa, meu filho. Ela teve seu corpo mental inferior fragmentado pela pombagira. Nesse corpo, Salete traz um tumor de mágoa que será dissolvido pela bondade e grandeza dessa pombagira. Tumor de mágoa? Sim, Gonçalo. A especialidade de Dona Rosa Caveira é o esgotamento etérico da mágoa. A falange dela é conhecida como os desmanchadores. É um grupo que é profundo conhecedor da magia e da vida emocional. Elas trabalham sempre com a equipe do Exu do Lodo, que são os espíritos que possuem mais poder mental para a absorção de profundas e velhas tumorações etéreas no duplo etérico, no perispírito e no corpo mental inferior. Venha cá que vou lhe mostrar algo que o fará entender melhor. Bem perto do leito onde Rosa Caveira deitou Salete, totalmente inconsciente,
ficava mais fácil observar a fragmentação dos corpos. Com um pouco mais de concentração, Gonçalo viu o corpo mental inferior dela deitado ao lado do seu corpo espiritual. O que você viu de diferente no outro corpo de Salete, Gonçalo? Pai João, o que é isso? Ela tem uma enorme verruga porosa na testa, do tamanho de um melão. Tumor de mágoa, meu filho. Entendeu? Esses tumores podem se manifestar no corpo físico? Foi o que retirou Salete da matéria, um câncer de língua. Mas o tumor é na testa. O tumor dela é uma excrescência do chakra frontal, originado pela forma cruel e dolorosa com a qual se manifesta a mágoa dela. Pessoas magoadas, em síntese, não se amam, porque se gostassem de si mesmas, procurariam não carregar esse fogo ardente da ofensa, que queima a si próprio na avassaladora dor da raiva contida. Seria inconveniente lhe perguntar do que se trata a mágoa de Salete? Ela foi ferida no amor, traída pelo esposo, tornou-se numa mulher amarga e inconsolável. Ela nunca falou sobre isso em nossas atividades. É uma dor profunda, Gonçalo. Quando a mágoa chega ao ponto de matar o corpo, é sinal de que a dor é tão profunda que, mesmo aqui desencarnada, haverá um momento certo para tratá-la e curá-la. A morte não dá saltos no processo de aprimoramento da alma. Mesmo com tantas diferenças fora da matéria, as questões inerentes à alma são impenetráveis até que algo como o que aconteceu aqui mude a direção dos acontecimentos. Qual é o motivo dessa tão estranha atração de Salete pela pombagira? Como lhe disse, ela é uma mestra de cura da mágoa. Salete, na essência divina do seu ser, sentiu que estava diante do remédio. Como vai ser tratado esse tumor? Com cirurgia mesmo, usando a tecnologia extraterrestre e antibiótico que será produzido no laboratório do hospital, usando a mesma cadeia de DNA do tumor. Meu Deus, isso tudo é muito para minha cabeça pequena. Nada a estranhar, Gonçalo. Semelhante cura semelhante. Similia similibus curantur. O mesmo princípio da homeopatia. Mesmo sendo tão etéreo, o tumor será coletado energeticamente, pesquisado e dará origem à medicação, que será eficaz somente para ela. Outra pessoa não poderá usar essa medicação. A medicina espiritual é sob medida. Eu cheguei a pensar que seria o tal Exu do Lodo que retiraria esse tumor. Em um caso tão grave como o de Salete, ele não participará do auxílio. A equipe de Exu do Lodo tem larga experiência em vampirismo, isto é, na sucção de campos energéticos deteriorados, limpeza de crostas e fibrosas que se formam nos corpos sutis, e uma grande atuação em desmanche de feitiços e quadros infecciosos da aura. Quando possível, gostaria de conhecer um Exu do Lodo, como ele é. Quase sempre se apresenta com expressões de deficiência e se arrasta no chão como se fosse um aleijado. Foi assim que desencarnou, com uma doença que o matou lentamente, impedindo os movimentos das pernas. Foi envenenado, uma história muito triste. Que lamentável. Pai, essa Dona Rosa, tão linda como aqui se mostra, é a mesma que se manifesta na Umbanda fumando cigarro e toda insinuante? Sim, é ela. A parte do cigarro fica para alguns componentes de sua falange. Essa aqui, a chefe de falange, não usa cigarro, embora possa se manifestar e usar, por conta dos hábitos do médium ou dos costumes do terreiro onde se manifesta. Quanto a ser insinuante, é o que já explicamos em outras ocasiões. Elas são encantadoras, como você pode perceber, mas não insinuantes. E o fato de ela se apresentar com metade do rosto como caveira, como já tive a oportunidade de me informar? Isso sim, pertence a essa linda mulher. A chefe de falange e todas que lhe seguem assim se manifestam por uma questão de identificação do grupo. Não é qualquer espírito que consegue esse tipo de transfiguração, com tanta perfeição. Portanto, isso se tornou quase que uma senha da falange. Então outros espíritos que quiserem iludir e enganar não conseguem essa forma de se apresentar? Essa é a falange que menos tem chances de existir impostores, pelo menos aqui no mundo espiritual. Mas nos grupos mediúnicos que as recebem, isso não faz muita diferença. Assim como qualquer Exu ou pombagira podem ser falseados pelas entidades quiumbas, a falange Rosa Caveira também está sujeita a essa situação. Somente Dona Rosa Caveira trabalha com mágoas ou outras falanges de pombagiras podem também fazer esse tipo de trabalho? Rosa Caveira é especialista em doenças provenientes da dor emocional. De uma forma quase geral, as pombagiras são muito eficazes nesse tema. Dona Rosa, porém,
É conhecida pela enorme eficácia em casos de mágoa. Por essa razão, a popularidade lhe conferiu o título de Pombagira do Perdão. Ela é uma cirurgiã da alma nesse tema de dor da mágoa. Inclusive, os médiuns diversos que a recebem no mundo físico realizam grandes prodígios do bem, quando incorporados com ela, procedendo no esgotamento etérico da matéria da mágoa. A mágoa parece ser um problema muito sério, não é, pai? É a mais severa doença mental do planeta, meu filho. Considere que, de todo nível de insatisfação humana, a mágoa seja mais presente, uma vez que toda mágoa traz efeitos muito nocivos ao organismo físico e energético. Por aí se tem uma noção do quanto as pessoas carregam os mais diversos dramas, sem ter a noção de que a mágoa é a origem deles. Mágoa não é apenas resultado de ofensas nos relacionamentos. Mágoa é não aceitar o que acontece e sofrer com o que não se aceitou. Quando alguém pede a Dona Rosa uma magia para prejudicar uma pessoa, ela trabalha a mágoa envolvida na questão, fazendo o esgotamento etérico da mágoa. O resultado é extremamente educativo, porque aquele motivo que a pessoa tinha para prejudicar a vida do outro é diluído, e ao se obter leveza, ela acaba desistindo de suas intenções. Nesse caso, quando os consulentes a buscam novamente e ela pergunta como estão as coisas, as pessoas costumam dizer que tudo mudou e que nem sabem explicar o que aconteceu. Tudo isso se esclarece em razão de a aura da pessoa ter se libertado da ofensa, que provoca um clima de muita agressividade e desamor, alimentando ilusões mentais de desforra e maldade. Curando essa dor interior, quem pede a magia se vê tão aliviado que imagina que o que pediu foi alcançado. Dona Rosa, evidentemente, como educadora, esclarece que o pedido foi sim atendido, mas não como quem pediu gostaria. Que interessante isso. Quer dizer que as pessoas que a procuram para prejudicar alguém fazem isso em razão de estarem magoadas? Gonçalo, a grande maioria das dores humanas, sejam ou não avalizadas pela justiça dos fatos, são nascidas da contrariedade que o coração humano sente diante dos seus interesses. Limpar a mágoa é a maior das magias que alguém pode alcançar, é a mais libertadora da face da terra. Quando lhe diz que a mágoa é a maior doença emocional do planeta, não é uma mera figura de linguagem. É fato científico, comprovado em nossas organizações do astral. As estatísticas nos apontam que a depressão é a maior doença mental, a mágoa é a maior doença emocional e a hipocrisia é a maior doença de comportamento. Qualquer hospital que se erga com propósitos curativos, tomando por base o espírito imortal, deve considerar essas 3 dores humanas como ponto de partida para explicar todos os quadros de enfermidade. A cura da depressão, da mágoa e da hipocrisia se encontra nos 3 vetores erradicadores: recuperação da alegria, do perdão e da autenticidade, um verdadeiro receituário para a libertação da alma. Portanto, não será exagero afirmar que quem procura a magia está magoado, no sentido de estar contrariado e insatisfeito. Esse é o clima emocional da grande maioria das pessoas que fazem algo com base nos trabalhos de feitiçaria. Maravilhosa visão da medicina da alma. Pretendo estudar mais esse assunto. Pai, essa Dona Caveira, chefe de falange, é uma guardiã? Ela tem um nome próprio? Ainda não, no sentido de graduação, mas logo vai receber essa designação por parte de Eurípides Barzanufo. Ela é uma representante da escola de Évora. A nossa Rosa Caveira, que se chama Isabel, nome de uma de suas últimas vidas em Portugal, vai ser graduada na falange de Dona Maria Mulambo, a guardiã que trabalha aqui no Hospital Esperança, fazendo elos com os conhecidos tribunais do karma. Identifiquei em outros pacientes algo parecido com o tumor de Salete, só que localizado no perispírito. São mais fáceis de perceber. É verdade, a tumoração emocional da mágoa, mais cedo ou mais tarde, vai se manifestar nesse formato. Boa parcela dos tumores malignos tem íntima relação com perdas, que, por sua vez, ocasionam os quadros de mágoa. A conexão entre perda, tristeza e mágoa costuma desenhar um dos episódios mais conhecidos do comportamento humano, a revolta. Quando sustentada longamente, toda perda mal resolvida provoca processos infecciosos no perispírito, originando muitos casos de nódulos pelo corpo físico. As pombas-giras, na condição de doutoras em esgotamento etérico, conseguem limpar e transformar essas fibrosas astrais em questões de segundos, quando a pessoa ainda está encarnada. Como educadoras, elas primeiro limpam e depois recomendam que mergulhemos nas raízes profundas do medo,
nos quais se encontram nossos velhos problemas com a perda mal elaborada, que pode degenerar-se em revolta, vingança, mágoa, tristeza e várias outras dores emocionais. Entretanto, quando a pessoa desencarna sem resolver essas pendências, torna-se mais delicado extirpá-las na faixa de vida do plano espiritual. É o caso de Salete, que perdeu o corpo material dessa forma. Continuamos a andar no longo corredor. Gonçalo parecia criança, analisando os mínimos detalhes. Chegamos a um ponto no qual encontravam-se espíritos inconscientes recém-chegados. Paramos diante de um leito onde 2 pombagiras realizavam um trabalho minucioso. Um homem de meia idade estava sendo higienizado. Espessas crossas de cor marrom, que recordavam barro endurecido, eram retiradas de todo o seu corpo. Ele permanecia imóvel, embora fosse nítido que aquilo feria a sua pele perispiritual. As 2 jovens estavam com pequenas pinças, que lembravam as usadas no mundo físico para cirurgias, retirando vermes que se alojavam na cabeça dele. Tinha o couro cabeludo que lembrava de uma medusa. Vermes, que tinham o tamanho de pequenas minhocas, agitavam-se com metade de seus corpos à vista. Eles eram extraídos facilmente e depositados em um pote na mesinha ao lado. O pote já estava quase cheio, e as pequenas larvas mantinham-se vivas e em movimento. Ao olhar o quadro, Gonçalo se arrepiou todo e teve náuseas. O cheiro realmente era quase insuportável. As pombagiras usavam máscaras de tecido no nariz e mantinham-se atentas e em silêncio, mesmo diante de nossa presença. E então, chegou-se até nós um Exu que estava cuidando daqueles pacientes e nos saudou. Pai João, sua bênção, Mujubá, meu velho querido. E fez o sinal de cumprimento para Gonçalo com o rosto. Querido Marabô, que Zambi o ampare. Este é um caso de depressão, loucura e suicídio, Pai João. Foi resgatado em Lamaçais, nos arredores da grande cidade carioca. Atirou-se no mangue. Que lamentável! Esses casos aumentaram, e o pior é que a família nem localizou o corpo. Supõe que foi extermínio por latrocínio. Jamais imaginaram que alguém se mataria nesse lugar. Muito triste. Está sendo bem cuidado pelas nazarenas. Deus os proteja e a elas também, pelo trabalho iluminado de amor. Saímos dali muito reflexivos. Andamos um pouco mais e logo Gonçalo indagou. Quem são essas nazarenas, pai? No mundo espiritual, quando precisamos acionar alguma medida em favor daqueles que pensam em suicídio ou estão com baixa vontade de viver, as mais chamadas para o socorro e amparo são essas pombagiras. Elas possuem uma habilidade mental rara, a de conseguir reativar o instinto de sobrevivência por meio de intervenções cirúrgicas no perispírito e a ação magnética sobre os chakras, os quais, em muitas pessoas, se encontram completamente comprometidos pela depressão. As pombagiras nazarenas são especialistas no assunto. Trabalham sob a tutela de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima. Todos que tiverem dramas com suicídio, orem mais por elas, pensem mais nelas, criem conexão com elas. Que lindo isso! Essas 2 estão trabalhando na cabeça desse homem, são nazarenas? Sim, todas essas que você está vendo aqui nessa sessão são nazarenas. São aproximadamente 100 leitos só para esses casos. Elas demonstram grande capacidade psicológica e sensibilidade. Sinto-me tocado na alma. As pombagiras nazarenas, na condição de embaixadoras do Cristo, realizam serviços corajosos, e alguns deles com exclusividade. Seus principais campos de atuação no bem são proteger as mulheres, as crianças, cuidar de grávidas e de toda a gestação, amparar potenciais suicidas, olhar pelos moradores de rua, trombadinhas, alcoólatras, prostitutas, drogaditos e afins, daí serem conhecidas com muito respeito como mulheres da rua. São muito hábeis em socorrer quem sofre a dor dos relacionamentos rompidos, das mães que perderam filhos, da depressão que abate, das abortistas, do desconsolo com a traição e as diversas tragédias da vida afetiva que envolvem a mágoa e a perda. Elas atualmente trabalham ativamente para libertar a mulher de toda forma de opressão masculina, seja de que ordem for, como agressões, estupros, assédio moral e sexual, pedofilia e crimes diversos que tipificam o abuso de força e desrespeito à fragilidade da mulher. Adoram também os animais. Se alguém precisar de ajuda para animais, peça às pombagiras nazarenas. Amam gatos em particular e são também cuidadoras da família.
Seguimos nossa visitação passando por várias modalidades de atendimento à dor. Mesmo visitando com frequência tal local, parecia que cada visita era a primeira vez. O trabalho de amor e dedicação dos Exus e Pombagiras era tocante. Falava mesmo ao coração, como destacou Gonçalo. A vontade é de não sair mais dali, pelo volume de esperança, conforto e libertação que se operava sob a atuação deles. Passamos então, por último, na seção de pacientes muito atormentados, uma seção de encarceramento onde ficavam algemados e contidos por medicação. Era uma seção bem perto do próximo corredor, para onde iríamos nos deslocar, a cadeia do local. Chegando ao fim daquele grande bloco da enfermaria, iniciamos a visita às prisões. O clima modificou-se. Era uma vibração mais pesada. Ouvia-se gritos e palavrões, gemidos e cantinelas repetidas exaustivamente por corações completamente desorientados. Ali também os pacientes mais agressivos eram separados daqueles que se encontravam em tratamento e transferidos para celas individuais e muito bem monitoradas. O material que revestia todo aquele bloco era composto por tecnologia que impedia o acesso por meio de ondas mentais ou de aparelhos emissores de sinais. Um isolamento total e jamais visto em nenhuma prisão. Diferentemente dos sistemas de justiça humana, não havia advogados particulares, e sim uma equipe que cuidava de todos os casos. Gonçalo mostrava-se tenso e, ao mesmo tempo, curioso. Fomos passando de cela em cela. A maioria delas, na primeira sessão, era fechada. Sequer era possível verificar quem lá estava, até que chegamos em uma parte na qual podíamos ver, somente por um pequeno quadrado, os rostos dos pacientes presos. E, por fim, no último bloco, havia uma cela bem similar à do mundo físico, com a diferença que todos estavam algemados e nitidamente medicados, pelo estado em que se apresentavam. Alguns falavam com dificuldade, outros apenas nos olhavam e balbuciavam algumas palavras não compreensíveis. Chegamos então em um ponto que nos traria muitas reflexões. Uma mulher abatida, descabelada, soltava muitos líquidos pela boca. Tinha algumas feridas na testa e tentava cuspir em nós. Não conseguia falar nada. As algemas eram na própria cama, impedindo completamente seus movimentos. O odor era nauseante. Aqueles presos recebiam asseio constantemente, mas ainda assim produziam farto volume de fluidos corporais repugnantes, em função de seu estado mental e espiritual. Aquela mulher parecia ter nos reconhecido e se agitou. Gonçalo, ao perceber de quem se tratava, não se conteve. Entre assustado e surpreso, fez um gesto de desagrado e temor e disse: Pai João, é a cigana da sedução? Ela mesma, meu filho. Meu Deus, em que estado ela se encontra? Que tristeza! Não sabia que tinha vindo para cá. Assim que ele pronunciou essa frase, ela se agitou ainda mais, cuspindo com força em nossa direção, embora não tenha conseguido nos atingir. Muito fragilizada, ao fazer esforço para esse gesto agressivo, notava-se como seu peito arfava, em completo descompasso. Estava nitidamente cansada e sem energias. Com muita atenção e foco, conseguimos entender uma palavra que ela repetia sem parar. Pai, estou enganado ou ela está dizendo Osório, Osório, Osório? Sim, é isso mesmo, Gonçalo. Vamos nos distanciar um pouco, assim podemos conversar melhor. Após nos afastarmos um pouco, esclareci. A cigana da sedução foi presa em uma situação de completo desfalecimento e abuso. Inimigos dela a cercaram e a usaram como puderam, em abusos sexuais seguidos e agressões intermináveis. Foi Baixinho, com a sua equipe, que a resgatou, trazendo-a para cá. Segundo os adversários, ela era culpada por Osório ter se enrascado com traficantes e acabado com toda a organização representada pela casa religiosa que o médio fundou. O ódio dela foi todo direcionado para o médio, sendo que ela nem imagina o que ele passou e está passando, mantendo-se em completa ilusão a respeito do que verdadeiramente aconteceu por lá. O mal dessas almas é que todos usam e abusam de todos, não é, pai? Acima de tudo, em grupos desse nível, todos buscam o próprio interesse pessoal, não há união. Ao contrário, nos grupos onde alguém faz as vontades de outros e atende às necessidades do próximo, eles se ajudam mutuamente. Continuamos a visitar os leitos. Percebi que Gonçalo não se sentia muito bem. De repente, ouvimos alguém me chamando bem alto. Pai João, Pai João! Era o Baixinho, que se mostrava perceptivelmente alterado e nervoso, vindo em nossa direção. Pai, aconteceu. Osório? Ele mesmo, pai.
Tentou o suicídio há algumas horas. Jogou-se de um prédio com a cadeira de rodas. E como ele está? Em coma profundo. Tememos que as equipes de servidores do mal procurem sequestrá-lo, fora do corpo. Tome todas as providências, com minha autorização. Sim, pai, já farei isso. Onde está o corpo? No Souza Aguiar. Mantenha-me informado de tudo, baixinho. Logo verificarei a situação. Obrigada, pai João. Deixe conosco. Vamos mandar uma equipe agora mesmo. O caso de Osório abalou ainda mais a Gonçalo, que disse: é pura coincidência ou tinha algo a ver com o que a cigana estava dizendo? Ela certamente sentiu algo, dada a vinculação que tem com Osório. Que desfecho terrível, o desse médium e da cigana. Quase sempre, esse é o desfecho de quem desrespeita a mediunidade e os valores do bem. Pela gravidade da notícia, e também porque já se alongava o tempo de visitação, resolvemos voltar aos afazeres de nossas rotinas e deixamos para conhecer o centro preparatório em outra ocasião. Sem a presença de Salete, não seria muito proveitoso participar da palestra que Dona Maria Mulambo daria mais tarde. Mudamos os planos. Tomamos, assim, as primeiras medidas relativamente ao caso de Osório. Organizamos a equipe em direção ao Hospital Souza Aguiar.